Imagine um momento de dúvida, uma situação onde tudo parece incerto e o caminho à frente está envolto em escuridão. Nesses momentos, onde buscamos força, onde encontramos esperança? A resposta para muitos está na fé. A fé tem o poder de transformar vidas, de mover montanhas, e na Bíblia encontramos histórias poderosas de pessoas que pela fé venceram obstáculos intransponíveis. Hoje vamos explorar juntos 5 exemplos de fé na Bíblia que ainda ressoam nos dias de hoje, nos inspirando a seguir seus passos em nossa própria jornada. 1. Abraão, a fé na promessa de Deus. Começamos com Abraão, conhecido como o pai da fé. Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, mesmo quando todas as circunstâncias pareciam impossíveis. Abraão e sua esposa Sara eram idosos e sem filhos, e ainda assim Abraão acreditou na promessa de Deus. Imagina esperar por algo que parece humanamente impossível e mesmo assim manter a fé. Foi isso que Abraão fez. Ele não apenas esperou, mas também estava disposto a sacrificar seu próprio filho, Isaque, acreditando que Deus cumpriria suas promessas. Esse ato de obediência e confiança é um exemplo supremo de fé. Nos dias de hoje, quando nos deparamos com promessas ou sonhos que parecem distantes, que possamos nos lembrar da fé inabalável de Abraão e acreditar que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. 2. Moisés, fé no chamado de Deus. Moisés é outro exemplo incrível de fé. Nascido em um período de opressão para os israelitas, ele foi chamado por Deus para liderar o povo hebreu para fora do Egito, da escravidão para a liberdade. Moisés não era um líder natural. Ele se via como alguém inadequado, com dificuldades para falar. No entanto, ele confiou no chamado de Deus. Imagine estar diante do Mar Vermelho com o exército egípcio em perseguição. Tudo parecia perdido, mas Moisés, com fé inabalável, ergueu seu cajado e viu as águas se abrirem. Sua fé permitiu que ele visse o impossível acontecer. Moisés nos ensina que mesmo quando sentimos inadequados ou quando as circunstâncias são desesperadoras, a fé no chamado de Deus pode nos levar a realizar grandes coisas. 3. Jó, a fé na adversidade. A história de Jó é um dos maiores testemunhos de fé em meio ao sofrimento. Jó era um homem justo, abençoado com riqueza, família e saúde. Mas em um piscar de olhos ele perdeu tudo: seus filhos, sua riqueza, sua saúde. Mesmo assim, Jó se recusou a abandonar sua fé em Deus. Em sua dor ele disse: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, Jó permaneceu fiel. Nos dias de hoje, quando enfrentamos provações que parecem insuportáveis, podemos olhar para Jó e encontrar inspiração em sua fé inabalável, lembrando que mesmo em meio à dor, Deus está presente. 4. Maria, a fé no plano de Deus. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo profundo de fé e submissão ao plano de Deus. Quando o anjo Gabriel apareceu a ela, anunciando que ela daria à luz o Filho de Deus, Maria poderia ter reagido com medo ou dúvida. Afinal, ela era uma jovem virgem, noiva de José, e a notícia do nascimento do Salvador através dela era incrivelmente difícil de entender.
No entanto, a resposta de Maria foi um exemplo de pura fé. Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. A fé de Maria em aceitar o plano de Deus, mesmo sem compreender totalmente, é um exemplo poderoso para nós. Em nossas vidas, quando Deus nos chama para algo maior do que podemos imaginar ou compreender, que possamos ter a fé de Maria para dizer sim ao seu plano. 5. Paulo, a fé transformadora. Por fim, temos o apóstolo Paulo, cuja vida é um testemunho de como a fé pode transformar completamente uma pessoa. Paulo, antes conhecido como Saulo, perseguia cristãos, acreditando estar fazendo a vontade de Deus. Mas em um encontro poderoso com Jesus no caminho para Damasco, sua vida foi radicalmente transformada. Paulo passou de perseguidor a um dos maiores apóstolos, dedicando sua vida a pregar o Evangelho. Ele enfrentou prisões, naufrágios, perseguições e ainda assim manteve sua fé firme. Ele disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Paulo nos ensina que a fé em Jesus pode transformar completamente nossas vidas, nos dando coragem para enfrentar qualquer desafio e viver uma vida dedicada a Deus. Esses 5 exemplos de fé na Bíblia, Abraão, Moisés, Jó, Maria e Paulo, são mais do que histórias antigas. Eles são guias para nós hoje. Eles nos mostram que, independentemente das circunstâncias, a fé em Deus pode nos levar além do que imaginamos. Seja na espera, no chamado, na adversidade, no plano de Deus ou na transformação, a fé é a chave para uma vida que agrada a Deus. Hoje Deus nos convida a seguir esses exemplos, a confiar nele, a caminhar pela fé, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Que possamos, assim como esses grandes homens e mulheres de Deus, viver uma vida marcada pela fé inabalável, que nos guia e nos sustenta em cada passo do caminho. E que ao final de nossas vidas possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Que a nossa fé seja uma luz para o mundo, um reflexo da confiança em um Deus que é fiel em todas as suas promessas. Que Deus abençoe a sua jornada de fé e que você possa se inspirar nesses exemplos, vivendo uma vida que honra e glorifica ao Senhor.